Chama-se assim, o que se esperar quando se está esperando? O que se espera quando se está esperando? Você já parou para pensar o que você espera quando você está esperando? O que você espera? Sabe, eu ainda tomei a liberdade, a Fábio falou para mim, ó, se quiser mexer alguma coisa, pode mexer. Eu falei, então vamos lá. Eu mudei não, né? Eu acrescentei um título e escrevi o seguinte, o que fazer quando se está esperando? O que se faz quando está esperando? André, o que você faz quando você está esperando o ônibus? Ah, você não pega ônibus, você vai de bicicleta, né? Quem vai de ônibus aqui? Olha lá. O que você faz quando você está esperando o ônibus? Espera. Faz nada. Só espera. Agora vamos mudar a pergunta, né? Para você ver se entra no raciocínio que eu estou querendo que você entre aí. Digamos que você quer ser um médico ou uma médica, né? Um engenheiro ou uma engenheira. O que você faz enquanto você não se torna um engenheiro ou uma engenheira, um médico ou um profissional que você queira ser? Estuda. Estuda. A palavra estuda, a gente pode usar ela o quê? Como se prepara, né? Então a ideia de falar, de pensar nisso aqui, o que se esperar quando está se esperando, ou o que fazer quando está esperando? Se prepara. Então nós temos que buscar preparo, né? Esses dias eu estava fazendo uma autoanálise, né? Eu estava me avaliando, né? Vendo o meu rendimento, o meu crescimento, vendo como eu estou evoluindo, no que eu não estou evoluindo. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Eu tenho o Spotify instalado no meu celular. Mas eu acho que faz mais de 4 meses que eu não uso o meu Spotify. Que eu não ouço música, assim, seja no YouTube, seja... Ah, pastor, você não gosta de música, é pecado? Eu falei, não tem nada a ver. Eu curto de vez em quando, na hora que no meu tempo com Deus eu dou, né, pego um louvor bem bacana para me fazer chegar diante do trono de Deus e tal. Mas no meu dia, é raríssimo os momentos em que eu escuto música. Não porque eu não gosto, eu gosto de música. Gente, se vocês me conhecessem quando eu tinha a idade de vocês, 18 anos, 19, o Fabiano conheceu, o André conheceu, o Hudson não, o Hudson não era daqui ainda, né? Mas nessa época, o meu carro tinha mais som do que espaço dentro do carro. O porta-mala não cabia uma sacola de compra dentro, né? Porque tinha muito som, então eu gosto muito de música, né? Quando eu casei, né, eu tinha um carro sedã, só que dentro do carro, do porta-mala, tinha um cilindro de gás, né? Porque o carro era GNV. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu não posso deixar o meu som guardado, eu tenho que colocar o som, eu sempre gostei de um som. Né, André? Amém? O André também gosta de som, né? A galera aí curte um som. E aí ficou o porta-mala meio que tomado de novo, por mais que o porta-mala era grande. E aí um dia eu falei para a Heloísa assim, falei, vamos para a praia? Ela, vamos, bora. Daí ela falou assim, tem que tirar o som. Eu falei, para quê? Eu falei, não entendi a matemática. Não, porque não cabe as coisas no porta-mala. Eu falei assim, nós vamos nós dois, o carro é 4 portas, tem um assento atrás. Vai as coisas tudo lá atrás. Mas a caixa não ficou. Então eu gosto de música, não quero que você entenda que eu não goste. Eu curto música, eu gosto de ouvir, né? Gosto muito. Mas o que eu quero te mostrar, né? Eu estou usando o meu exemplo. O porquê que eu quase não ouço música? Porque eu sei que eu tenho um alvo e eu tenho um objetivo na minha vida. Eu tenho um propósito. Deus me chamou para um propósito na Terra. E o que eu faço enquanto eu estou esperando esse propósito chegar? Me preparo. Eu ouço muito, muito, muito conhecimento. Eu gosto de ver biografias de pessoas. Ah, para que ver biografia? Justamente para me preparar. Exemplo. Vamos pegar uma coisa nada a ver assim. Digamos que o André seja ele chegou no objetivo que eu preciso chegar. Ele tem um propósito bem alinhado com o que eu tenho, né? E aí eu sei que ele enfrentou várias dificuldades. Ele passou por situações para chegar onde ele chegou. E aí o que eu tenho que fazer? Eu procuro esse tipo de pessoa e começo a olhar todo o passo a passo da vida dela. Tudo que ela fez, eu começo a fazer uma coisa chamada modelagem. Então eu vejo os erros que ele cometeu e eu falo, poxa vida, não é legal fazer isso aqui. Então eu procuro me preparar, eu busco informação, eu busco conhecimento. Eu ouço muito audiolivro, eu gosto de ouvir livros, porque às vezes você tem que parar para ler, então às vezes toma tempo. Eu leio também, né? Obviamente, eu comprei alguns livros esses dias. Mas o audiolivro, né, tem uma técnica que você utiliza para você se concentrar no livro enquanto você está fazendo outra coisa. Né? Você acelera a velocidade dele, então a tua atenção volta para aquilo que você está ouvindo. Então tem algumas técnicas para você absorver conhecimento. Então eu busco nos intervalos gastar tempo ou investir tempo
em autoconhecimento, porque eu sei aonde eu vou chegar e eu sei que eu preciso caminhar um lugar para chegar lá. Então, quando a Fábio me deu esse tema, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, puxa vida, o que a gente vai falar? E aí, quando eu escrevi essa frase embaixo, o que fazer quando se está esperando? Justamente por causa disso. Porque nós temos um tempo precioso nas nossas mãos. Deus nos dá 24 talentos todos os dias. São 24 horas no dia. E o que nós fazemos com essas horas? Né? O que nós temos feito? Às vezes a gente fala assim, não, meu dia tinha que ter 30 horas, tinha que ter 60 horas, e eu só concluo que só tinha que ter mais para a bagunça ser maior ainda. Porque nós, às vezes, não temos autocontrole nas 24 e queremos 36 só para bagunçar mais, para dar tempo de fazer mais nada, né? Ficar mais tempo fazendo nada. Então, quando eu penso nisso, o que fazer quando se está esperando, ou o que se esperar quando se está esperando, é justamente focar nisso. O que eu estou fazendo quando eu não tenho nada para fazer, entre aspas? Porque a gente fala que não tem nada para fazer, mas tem muita coisa para ser feita. Conhecimento, sabe, se preparar, sabe, olhar para onde você quer chegar, por onde eu preciso passar, ter comunhão com Deus. Então, é uma infinidade de coisas que nós temos que fazer, justamente para chegar lá onde se espera. Então, é um processo, né? Então, eu tentei trazer essas perguntas para você, justamente para você começar a pensar, o que eu estou esperando, né? Deus é bom, então Ele vai trazer o emprego que eu quero, então eu vou sentar aqui e vou ficar sentado aqui até o emprego chegar. Você vai se formar um bom médico, uma boa médica? Não vai. Mesmo que você faça isso à distância, você tem que se levantar do sofá, sentar na frente do computador, assistir uma videoaula, fazer uma prova, tem que se esforçar, tem que fazer algo. Então, na nossa vida, né, nós estamos jovens, né? Eu já não tanto quanto vocês. Você que está solteiro, né? Solteira, ainda tem tempo para se preparar. Então, há tempo para fazer as coisas. E até as pessoas que já passaram, quem sabe, da hora de estudar. Quando eu fazia faculdade, eu conheci um cara. Na faculdade ele tinha 54 anos e ele estava fazendo a faculdade de análise de sistemas com a gente. E era impressionante como aquele cara não estudava para fazer as coisas e ele só tirava as maiores notas da sala. E a gente ficava de cara. Um dia eu perguntei, cara, eu não lembro o nome dele mais. Falei, cara, como é que você faz? Daí ele falou assim, olha, eu trabalho já na área, então muita coisa do que você está vendo, para mim é só uma teoria, mas eu conheço na prática, então é muito mais fácil. A experiência que eu tenho de vida me facilita em enxergar algumas coisas. Por que eu estou falando isso para você? Porque qual é a tendência do jovem? Achar que a gente é tudo palhaço. Achar que é adulto tudo burro, né? Assim, não, meu pai é um mané, minha mãe, então Deus o livre. Eu dou um nó neles, eu faço isso, aquilo, e eles nem percebem. E aí você vê e você começa a fazer uma autoanálise que você está gastando o teu tempo só fazendo coisa que não presta e plantando um monte de semente ruim. E aí você quer ter um futuro brilhante, ter um casamento maravilhoso, mas você não está investindo tempo naquilo que é necessário. Você não está usando o seu tempo, você não está fazendo coisas para que o seu futuro seja bom. Se você quer uma plantação de milho boa, o que você faz? Você compra as melhores sementes, para que você tenha as melhores espigas. Né? E você tenha uma colheita sensacional, extraordinária, com o melhor preço possível. Então, na nossa vida é assim. Se eu quero chegar a algum lugar, mas eu não me preparo para chegar nesse lugar, é perca de tempo. Então, não adianta ficar esperando se não se preparar para o que se está esperando. Não adianta querer achar um bom casamento se você não se preparar para ser a melhor pessoa para esse bom casamento. Nós temos uma tendência muito grande de querer o melhor, mas não nos oferecermos de forma melhor. Eu ouvi uma frase esses dias e eu achei muito legal. O cara falou o seguinte, eu até talvez ministre sobre isso na ceia, vamos ver. Mas ele fala uma frase e ele fala o seguinte, olha, o possível não existe. Pare de fazer o possível. E eu falo isso para vocês, parem de fazer o possível. Por que vocês fazem o possível? Pensa num negócio, você está passando mal, aí chega um médico, te atende e você pergunta para ele assim, olha, ele fala para você está tendo uma crise de apendicite ou você está tendo um infarto, você está tendo qualquer coisa que pode te matar. E aí ele olha para você olha para ele e fala, doutor, e aí, o que vai acontecer? Vai dar certo? E ele, eu vou fazer o possível. O que você pensa nessa hora? Jesus, prepara um lugar que eu estou chegando. Primeiro pensamento que vem na cabeça. Então, assim, nós temos que parar de fazer o possível.
E ele falou uma frase que eu achei muito bacana. Ele falou o seguinte: tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, até que eu tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Nós damos muitas desculpas. Nós damos muitas desculpas para falar assim: olha, eu estou esperando o melhor de Deus, eu quero o melhor de Deus, mas o que eu estou fazendo para alcançar o melhor de Deus? O que nós estamos fazendo para alcançar o melhor de Deus? Estamos entregando o nosso melhor nas condições que nós temos, até que eu tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda? Nós temos que fazer isso. Se você quer esperar o melhor, faça o melhor para que você possa alcançar o melhor. Eu quero ler um texto que vai trazer base para isso que nós estamos conversando. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e o verso 34. Diz assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao seu Senhor. No 34 diz: tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Então nós vemos aqui qual é a realidade de um jovem hoje. Eu poderia trazer até os textos anteriores e o entre meio ali, mas aí vai falar mais para os casados, vai falar então para um outro grupo. Mas Paulo está dando ensinamento justamente porque algumas coisas estavam fora de ordem, pessoas estavam justamente atropelando as coisas de Deus, não dando atenção àquilo que Deus precisava ter, não dando atenção para o reino, para o evangelho, para a obra. E aí Paulo traz esse ensinamento, e ele fala assim: solteirada, galera, é o seguinte, é hora de vocês focarem nas coisas de Deus. É hora de vocês olharem para realmente o que Deus nos chamou para fazer. Vocês estão solteiros? Então agora é hora de pensar no que é de solteiro. O que é de solteiro? Sobrou cuidar das coisas do Senhor. Como a gente fala assim, sobrou, mas é a melhor parte. É a melhor parte. Só que é difícil, né? É difícil viver isso aqui. Por quê? Que jovem está numa transição hormonal, emocional, psicológica, teimosa e tudo, né? Junta tudo num ambiente só e vira isso que é o adolescente, né? Mas nós amamos os adolescentes, para a glória de Deus. Porque eu já fui um, então eu sei como é que é. Agora a gente pode falar, né? Mas quando eu te perguntei o que fazer quando você está esperando, a resposta então mais adequada e assertiva é o quê? Se prepare. Se prepare. Você está esperando algo? Se prepare. Está esperando um casamento? Se prepare. Está esperando se formar na faculdade? Se prepara. Quero ser um grande empresário? Se prepara. Quero ser um grande pastor? Se prepara. Quero ser um evangelista? Se prepara. Quer fazer missões em Nova York? Se prepara. Tem que aprender a falar inglês, fazer passaporte, não pode ter antecedente, tem um monte de coisa que rola aí. Então tem que se preparar. Temos que nos preparar. E a coisa que hoje em dia os jovens menos fazem é se preparar. Por que eu fiz uma pergunta? E eu pergunto para você que está em casa também, né? E eu acho que você já deve ter se respondido, ou pelo menos pensado. O que você faz quando você está esperando o ônibus? O que você faz quando não tem nada para fazer, entre aspas, nada para fazer, né? Ah, eu fico no celular. Ah, eu fico no Instagram. Ah, eu fico no Facebook. Ah, eu fico, sei lá, em qualquer lugar. Que existe uma coisa nos nossos dias que chama-se distração. E aí eu quero que você faça uma autoanálise em você mesmo. Claro, uma autoanálise só pode ser em você. Mas faça essa autoanálise para ver no que você tem dedicado seu tempo. Veja como você está se preparando para aquilo que Deus projetou e preparou para você. Porque uma coisa é eu ter uma promessa de que Deus vai fazer algo na minha história. E outra coisa é eu me preparar para que Deus faça isso acontecer. Sabe, Deus ele faz uma promessa e fala assim, ó, acabarei com os filisteus, vou acabar com essa galera, vou resolver esse problema. E alguém chega e fala assim, ó, depois eu mexo com esse negócio, não estou afim de mexer com isso agora. Isso gera um prejuízo, gera um problema. Davi tem que se levantar para que ele derrote ali Golias, honre o nome do Senhor, glorifique o nome de Deus e mostre a soberania do Senhor. Então o fato de eu não querer viver uma história ou não me preparar para viver essa história não vai impedir com que Deus faça algo acontecer. Pelo contrário, Deus vai levantar alguém para fazer o que eu me omito a fazer. Então assim, o preparo é fundamental. Como você tem se preparado para aquilo que Deus tem para a tua história? Seja namoro, casamento, seja emprego, seja o que for. Como você está se preparando para isso?
Se você olha para o teu celular, não vou nem olhar o tempo de uso das minhas coisas, é porque você já está totalmente errado. É porque já está totalmente desfocado. Mas eu falo para você, ainda dá tempo de arrumar. Mateus 26, verso 40, diz o seguinte, 40 e 41. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. E então, não pudesses vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito com certeza está preparado. Sabe, então às vezes nós usamos esse texto para falar assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas pensa numa coisa, pensa que você... Vamos conjecturar esse negócio aqui. Pensa numa briga em que está o espírito e está a carne. O espírito parecendo aqui o Arnold Schwarzenegger. Tem uns... Sabe quando eu descubro que eu estou velho? Estou ficando mais de idade, tipo o André assim? Quando alguém chega para mim e fala assim, aquele cara lá do Exterminador do Futuro, daí eu falei, o Arnold Schwarzenegger? Isso! Eu falei assim, o cara não lembra nem o nome, então é porque o cara é antigo, né? Então só a gente que lembra dessas coisas. Eu falei, meu Deus, o tempo está passando. Mas assim, pensa numa briga do espírito com a carne, o espírito totalmente num condicionamento físico excelente, maravilhoso, e a carne parecendo, sei lá, um esqueletinho, né? Quem vai ganhar? É óbvio, gente, é óbvio. Não precisa pensar muito para resolver esse negócio. E o que esse texto está dizendo? Que o espírito está pronto para a guerra, o espírito está pronto para a batalha, o espírito está pronto para guerrear e para fazer tudo. Agora, a carne não está. A carne não está pronta para orar, a carne não está pronta para guerrear, ela vai fazer de tudo para quê? Para te deixar na moita, suave, tranquilo, pecando, errando. Então, assim, o espírito está pronto, ele está numa comunhão excelente com Deus. Agora, se você deixar a tua carne pender para orar, para fazer, querido, não vai fazer. Ah, eu vou esperar um anjo vir aqui e orar, olha, você vai fazer isso, você tem que orar, você não precisa disso, não. A Bíblia já foi revelada, nós já sabemos o que tem que fazer. O preparo depende de nós. Então nós temos que nos preparar. E Jesus dá uma bronca com os discípulos. Agora pensa só. Os discípulos andavam com Jesus. E mesmo assim teve que ser duro com eles. Agora pensa eu e você. Como que é o negócio? Querido, se eu e você não dermos destino na nossa história, se nós não dermos um freio na nossa carne, nós não fazemos nada, você não vem para o culto, você não faz nada. Mas sabe qual que é o negócio? Que a gente não faz nada e quer tudo de Deus. Quer o melhor futuro, quer a melhor história, quer a melhor relevância, quer ser o cara de impacto, a moça que realmente vai fazer a diferença, mas não faço nada. Não me preparo. Por que você acha que Davi conseguiu ganhar de Golias na história? Davi sendo franzino do jeito que era. Não porque ele tinha uma técnica que ele matava leão, urso. Não. É porque ele tinha alguém na história dele que conseguia ajudar ele justamente nesses momentos de dificuldade. Queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é a única pessoa que vai poder fazer eu e você passar pela batalha e pela guerra desse mundo de cabeça erguida. Agora, se eu não busco comunhão com Ele e preparo para viver essa história e fazer esse mover na terra, fica tranquilo que Ele não vai se esforçar por você. Lembra quando eu falei esses dias sobre uma palavra onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos ajuda? É aquela palavra esquisita, sunante lambanomai. É eu ajudar você, mas você também faz comigo. Somos nós dois pegando na ponta desse objeto, um em cada ponta, e vamos junto fazer esse negócio. Mas o negócio é que o jovem hoje ele está assim, muito suave. Ele, não, eu tenho meu pai, minha mãe, ele paga minhas contas, ele coloca minha roupa, então ele que se vire, minha mãe que limpe meu quarto, isso que faça aquilo, eu quero tudo de boa, eu quero tudo tranquilo. Queridão, queridona, é com sacrifício, é com batalha, é com luta. E eu falo para os pais, a culpa dos filhos serem assim não é dos filhos, é dos pais. Claro que também é dos filhos, que às vezes são um monte de boca mole, né? Para não falar outra coisa. E deixam os pais fazerem isso. Quando vai haver um posicionamento? Quando vai haver um preparo? Quando vai haver uma busca? Porque acha que a vida é sexo, droga e loucura. Dinheiro à vontade, porque a mãe paga isso, o pai paga aquilo. Queridão, não é assim não. O negócio é seriedade. Primeiro porque nós somos cristãos. Mas vamos lá, vamos deixar para bater depois, né?
Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu estava falando para você sobre a questão de ouvir, que eu gosto muito de ouvir livros, né, porque eu vou aprendendo sempre alguma coisa com isso. Gosto de ouvir pessoas, gosto de ouvir palestras, não só cristãs, de pessoas que realmente têm uma bagagem de experiência intelectual. Gosto muito de ouvir, de ganhar conhecimento. Mas deixa eu falar algo para você, que às vezes pode a gente falar isso e a galera sai desembestada, colocando fone no ouvido e se trancando no quarto, e agora eu não ouço mais música, só palestra o dia inteiro. Vou ouvir todos os livros do mundo em um dia. Vou colocar na velocidade 3 e vou ouvir tudo. Não resolve. Sabe quando que resolve? Quando você aprende uma coisa, mas você pratica aquilo que você aprendeu. Pensa só, você está lá com a tua dieta hipercalórica, né? Quem já fez academia sabe o que é. Você faz aquela dieta sensacional para só massa magra, só alimento, proteína, né? Às vezes você até joga uma caloria em cima para dar aquela, né, sustância no músculo, né? Depois você dá faz aquele filtro depois, né? Para secar. Só que você não faz exercício nesse período. Você só come, se alimenta, come. Mais do que você precisa, porque às vezes, se você for fazer um exercício com intensidade, quem sabe você precisa de 3.000 calorias no dia, e você come as 3.000, mas não vai para a academia. O que vai acontecer? Vamos ter que abrir a porta da igreja para você passar, né? No momento muito próximo, né? Por quê? Porque você está se alimentando, mas não está queimando. Quando você adquire muito conhecimento, quando você lê demais, quando você ouve demais e não pratica, você cria uma coisa chamada obesidade cerebral. Que em vez de te ajudar, te emburrece mais ainda, porque daí você já não sabe nem o que você sabia mais. Porque nós temos que praticar. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E a gente já falou isso várias vezes aqui. Como que você cresce na palavra? Ouvindo, ou lendo e praticando. Como que você vai ser a melhor pessoa para alguém num casamento? Sabendo os princípios de Deus. Sabendo o que Ele espera de mim e de você, vivendo em santidade em primeiro lugar. Porque se eu e você não conseguirmos viver uma vida honrosa diante de Deus, não vai ser para o teu cônjuge que você vai ser. Se você não conseguir ser fiel a Deus, não vai ser para o teu esposo ou para a tua esposa que você vai ser fiel. Não vai ser para o namorado, não vai ser para ninguém. Porque se o próprio Deus que entregou a vida por mim e por você, se nós não conseguimos honrá-lo, a quem que nós vamos honrar? Então já começa por aí. Mas vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre relacionamento, que eu acho que a galera está meio empolgada em querer saber, né? Como é que as coisas funcionam. Porque isso foi uma introdução para você pensar como você se prepara, né? E isso vale para tudo na vida, tá? Para tudo. Estudo, profissão, tudo. Vou fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta. O que você está fazendo até esse momento chegar? Foi a primeira do começo, mas para gravar. O que você está fazendo até que o seu momento chegue? Falando agora de relacionamento, tá? Vamos filtrar aqui, vamos falar sobre relacionamento agora. Porque daí, baseado nisso, você vai endireitar toda a tua vida. O que você está fazendo até esse momento chegar? Alguns podem falar assim, pastor, eu estou desesperado já. Pastor, eu já estou ficando com déficit de alimento, porque eu já estou em tanto jejum, que a bênção não chega. Né? Tem um texto da Bíblia que fala assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, até quando, ó Senhor? Né? Tem jovem que está desesperado, né? Mas relaxa, uma hora vem. É que está vindo de jegue, gente, por isso, demora. Outra pergunta, uma pergunta para você refletir aí. Quais são as suas intenções em falar com ele ou com ela? Quais são as suas intenções em falar com ele ou falar com ela? Você viu alguém, você filmou, fotografou, falei, aquela ali, não vou errar a flechada nem a pau, se o cupido errar eu acerto. Tô sabendo como é que é o negócio. Mas qual é a sua intenção em atrair a atenção dessa pessoa? Qual é a intenção? Mas fala com Deus. Qual é a intenção desse coraçãozinho aí? Por que você quer namorar? Você já parou para pensar o porquê que você quer namorar? Ah, pastor, é porque eu tenho uma lista aqui, ó. Eu falei, Deus, esse ano eu vou ser um homem de atitude, uma moça de atitude. Até o final do ano vai ter 100 nessa lista. É para isso que você quer namorar? Para que você quer namorar? Para que você quer entrar num relacionamento? Quais são as suas intenções em relação a esse namoro? Para que você quer o WhatsApp dele e dela?
Eu sei, é para evangelizar. Show de bola. Eu não sei porquê, mas deu uma risadeira aqui, não sei se aí na tua casa aconteceu isso. Mas aqui a galera começou a rir, principalmente os que são casados. E isso que nessa época não tinha o WhatsApp, né? Mas vamos lá. Qual é a sua intenção em pegar esse WhatsApp e começar a conversar? Se for realmente de levar a palavra de Deus, show. Se for uma intenção de abrir uma amizade, maravilha. Mas o problema é que nós estamos vivendo alguns momentos em que não é essa a intenção. Eu provo para você. Se você tiver coragem de chegar aí na tua casa, mostrar para teu pai e para tua mãe, falar, tá aqui o meu WhatsApp, é essas conversas que eu tenho. Você tem coragem de fazer isso? Tem? Então, tem gente que não tem. Tem gente que às vezes está dentro da igreja. E eu não estou apontando para ninguém dentro da igreja. Não estou apontando. Quando eu falo igreja, mundo. Não vou falar mundial, porque senão eu vou achar que é lá da igreja mundial, né? Eu estou falando de reino de Deus. Tem jovem que se você chegar e falar assim, dá aqui esse celular, ele quase dá um tapa na cara do pai e da mãe. O celular é meu, dá aqui, é meu. Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu sei que acontece isso, gente. Gente, a gente sabe de muito mais coisa. E quando a gente chega para o jovem e fala assim, cara, não faz isso aqui, ó. Não pisa nesse lugar, porque a gente já pisou, quebrou a perna e se lascou. Então, qual que é a ideia dos jovens hoje em dia? É achar que quem é adulto quer o teu mal. E na verdade não é. Nós estamos falando, olha, alerta vermelho, não vai rolar isso aí. O que mais acontece, eu já usei essa desculpa, tá, quando eu era adolescente, então vou passar vergonha junto com você. Ah, não, eu estou falando com ela, né, porque assim, temos que cuidar uns dos outros, né? Tem que evangelizar, ninguém foi falar com ela. Né? E não, fica tranquilo que todo mundo já fez isso aqui. E quem falar que não está mentindo, né? Qual é a intenção do nosso coração quando nós falamos algumas coisas? Qual é a intenção do nosso coração? Como eu estou me preparando à espera de algo maior? Será que eu estou preparando para que realmente eu possa, Deus olhar para mim e falar assim, não, você está preparado para isso que eu tenho que te dar? Ou se ele olha para mim e fala assim, não, você está lascado, eu não vou dar isso aí que você é para aquela pessoa não, que ela não merece essa porcaria que você virou, não. Querido, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então o mínimo que Deus espera é que nós venhamos tentar fazer todos os dias, a nos tornarmos a imagem e semelhança dele a cada dia. A pessoa do Espírito Santo ficou na terra justamente para nos auxiliar nas nossas fraquezas, auxiliar na tua mudança hormonal, auxiliar em todos esses hormônios que estão explodindo pelo ouvido, pelo nariz, por tudo quanto é lugar. Porque ele sabia, cara, vocês vão precisar de ajuda. Só que quando que a ajuda vem? Quando eu falo, me ajuda. Quando eu estendo a mão, quando eu falo assim, olha, eu não estou conseguindo sozinho. Mas sabe qual que é o problema dos jovens adolescentes, não de hoje em dia, todos a história aí, tudo que já passou pela terra e que vai passar. É a síndrome do super-herói. Eu posso, eu dou conta, fica tranquilo. Pastorzão, fica em paz, ó. Tô sozinho com ela, mas de boa. Eu sei como tá de boa. Sabe, então nós achamos que nós podemos tudo. Só que sozinho, queridão, você não pode nada. Queridona, você não é de ferro nem de aço. E a gente fala assim, eles acham que a gente é besteira, né? Eu falei, nós já tivemos a idade que vocês têm. E na idade que nós temos, se vacilar, filho, já era. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Aí eu vou entrar no WhatsApp de novo. Vamos lá para o WhatsApp. Para que você quer o WhatsApp? Só para ficar falando sacanagem, mandando porcaria no WhatsApp? Ah, pastor, você não é assim? Eu falei, eu sei que é assim. Eu já vi coisas assim. Eu já vi. Gente já me falou, não, eu mando mesmo e falei, o problema é seu. Você faz o que você quiser da sua vida. Agora, as consequências vão vir. Quando a Fábio me deu esse tema, eu falei, cara, Fábio, esse tema é sensacional. Pensei comigo, né? Não cheguei a responder isso para ela. Mas o que fazer quando se está esperando? Como que você está esperando a pessoa que Deus tem para você? Porque não pensa que Deus vai chegar e falar para você assim, eis que te digo que a fulana lá da 2 quadras para baixo, para cima, na rua direita e esquerda, e vai lá, é aquela lá. Cara, Deus não vai fazer isso. O que Deus pergunta para mim e para você? O que Jesus fez em toda a caminhada dele? Vamos ser sensatos?
O que Jesus fez em toda a caminhada dele? Jesus fazia uma pergunta para todo mundo. Qual é a pergunta unânime que Jesus fazia para todas as pessoas que ele encontrava? Vamos ver quem lembra. Oi? Ainda bem que você respondeu antes. Você vai falar assim, quem acertava dá um chocolate. O que queres que eu te faça? A pergunta é única. Então assim, eu e você temos uma opção e uma oportunidade de mudar. Nós temos uma opção e uma oportunidade de ser restaurado. Agora, decidir o que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer, é comigo, é com você. Você quer ser realmente um jovem relevante, alguém que vai fazer, sabe, um regaço nessa terra? Transformar tudo e todos através do poder de Deus? Se prepara. Sabe quando que você testa o nível de maturidade espiritual de alguém? Pelos passos e pela conduta dela. Você quer saber se alguém está fora do propósito? Veja se ela está na igreja. Veja se ela participa dos momentos de oração. Veja se ela está sendo discipulada. Veja se ela é verdadeira. Veja se ela está começando a mentir. Querido, não precisa ser expert. Apesar de eu estar lendo um livro de como descobrir se as pessoas mentem. Você pode falar uma coisa, mas o seu corpo fala outra. Só hoje eu vi 3 pessoas mentindo. Ah, pastor, você vai ser detetive? Não, querido, eu preciso crescer e aprender para ajudar as pessoas. Eu preciso ter um entendimento intelectual, tenho que ter o espiritual, mas eu tenho que me preparar para eu chegar lá. Como você está se preparando para chegar onde Deus falou que você vai chegar? Não é falando um monte de porcaria no WhatsApp com a pessoa que você flerta, que você gosta. Não é chegando na escola e falando para os teus amigos lá do colégio e falando assim, olha, peguei aquela lá, peguei aquela ali, tá vendo aquela ali, ó? Ó, selfie aqui. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu e você somos luz, somos sal, nós temos que fazer a diferença. Se eu e você não demonstrarmos quem é Cristo na nossa vida, eles nunca vão chegar. Nunca vão chegar. Pastor, mas você está falando que os jovens da igreja são assim? Não, eu não estou pregando só para os jovens da igreja. Hoje nós estamos em nível mundial. Se alguém chegar e compartilhar isso aqui lá para a Bélgica, para Portugal, para não sei aonde, para a China, vai ter alguém ouvindo. Vai ter alguém vendo. Vai ter alguém que está sendo machucado por alguém. Então nós precisamos nos preparar. Por que você quer começar a namorar? Para que você quer começar a namorar? Só para saber se você está ainda com a lábia boa? Para saber se você sabe convencer? Para ver quem pegou mais na lista? Para falar para as amigas, eu peguei aquele gatinho lá, peguei o fulaninho, peguei o ciclaninho. Para que você quer? Gente, pessoas não são troféus. Pessoas não são troféus. A palavra de Deus fala assim, tudo aquilo que você fizer para um dos meus pequeninos, eu mesmo vou te recompensar. Mas a palavra também diz que ai daquele que maldisser, ai daquele que prejudicar, ai daquele que fizer algo para algum dos meus filhos, eu mesmo vou intervir. Então não é brincadeira, as pessoas acham que namorar, que ficar, ah não, eu peguei esse, peguei aquele, não, mas pastor, fica tranquilo, porque a gente conversou antes, e ela também não quer nada sério. Fica em paz, nós estávamos de comum acordo para ir para o inferno. Isso, estava. Para uma gravidez indesejada, para envergonhar o nome de Cristo, para olhar para a cruz e falar assim, poxa vida, olha lá, Jesus, você morreu na cruz, mas deixa, eu vou dar mais essa pegada aqui. Querido, deixa eu falar algo para você. Nós não estamos na terra para brincar. Nós estamos na terra para ser referência, embaixadores de Cristo. Se você quer ter uma vida extraordinária, com um final onde você possa olhar para trás e falar assim, eu deixei um legado para essa galera que está me alcançando, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, você tem que, sabe, tirar força da tua fraqueza. Falar como Paulo falou, olha, estou me sentindo fraco, sabe, estou fraco. Mas aí Jesus fala assim, olha, você não está fraco do jeito que você está pensando, agora eu estou vendo que você está forte. Porque quando você reconhece que você é limitado, que você reconhece que você precisa de Deus, porque você não está no controle absoluto de tudo, aí Deus fala assim, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Deus, ele se move na nossa humildade. Não é feio reconhecer que errou. Não é feio reconhecer que falhou com alguém. Não é feio pedir perdão e falar assim, olha, eu comecei a namorar com você, mas na verdade eu não quero nada sério com você.
Não é feio fazer isso. Feio é você enrolar alguém por anos e anos, ou por tempo e tempo, e chegar para ela e falar assim, não, eu não queria nada sério com você. Só que nós temos que entender que existe um Deus que está sobre nós. Nós temos que entender que existe um Deus que rege a nossa história e que não vai nos poupar dos nossos pecados se não houver arrependimento. Pessoas não são troféus. Pessoas têm sentimentos. Pessoas foram feitas em mais semelhança de Deus para refletir a glória dele. Sabe o que o diabo mais tem feito hoje em dia? É distrair a galera. É pregar uma coisa chamada hipergraça. Pode falar tudo, pode fazer tudo que Deus perdoa. Fica em paz. Jesus levou sobre a cruz todos os nossos pecados. E aí abre a porteira e sai aquela jovarada tudo desembestada, fazendo tudo que não pode. Não, mas eu vou na igreja e eu peço perdão. Eu só vou dormir com a namorada hoje, mas amanhã eu peço perdão. Daí tem a ceia, né? Então fica tudo de boa. Queridão, Deus não é palhaço. Jesus não é o bobo da corte para a gente achar que a gente pode fazer o que a gente quer e pisar no sangue dele do jeito que quer. A palavra é muito clara. A palavra diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ir para o céu? Se esforça. Gente, o nosso único papel nessa terra é resgatar os nossos irmãos e levá-los de volta para casa. Eu fui resgatado, você foi resgatado. O nosso papel é levá-los de volta. Tem um avião nos esperando para voltar para lá. E quem eu estou buscando para levar? Ou será que eu estou colocando uma bagagem ainda maior nas costas daqueles que já têm um pecado e aumentando o nível de pecado dele e eu ainda, pior, eu estou falando, ó, vamos pecar comigo? Vamos fazer comigo errado? O que eu estou fazendo? Como eu estou me preparando para aquilo que Deus tem? O que você quer com esse namoro? O que você quer com esse futuro relacionamento? Qual é o teu objetivo sobre isso? Porque tem coisa que a gente não pensa. Porque, é muito simples você chegar e falar assim, ó, eu quero namorar, eu quero entrar nesse relacionamento. Mas às vezes sabe o que acontece na cabeça de um jovem? De uma jovem? É só uma carência emocional que você não tem do pai e da mãe. E aí você vê no gatinho, na gatinha o quê? Ah, ele me ama. Ele me dá carinho. Meu pai não me dá esse carinho, minha mãe não me dá esse carinho. E aí você sacia a sua carência emocional em outra pessoa. Você se frustra, sabe, frustração atrás de frustração, porque o teu problema não é em achar alguém para completar você, para ser a pessoa que vai mudar a terra com você, sabe, fazer a geração ser de forma extraordinária impactada. Às vezes não é isso que está no teu coração. O que tem no teu coração às vezes é uma carência. Por causa da falta de um pai, por causa da falta de uma mãe. Às vezes o que tem dentro de você é só uma carência que é suprida momentaneamente por alguém que dá um carinho que você espera. E aí você se entrega. E aí você se lança. Aí você se doa. E daqui a pouco você leva um chute lá. Quase falei, né? Apesar que a gente fala assim, mas tem gente que vê tanta coisa pior aí, né? Mas enfim, vamos lá. E aí você está tentando fazer o quê? Suprir as suas carências. Em alguém que não é capaz de suprir as suas carências. Porque a única pessoa que é capaz de resolver o meu e o seu problema, quando a gente fala de sentimento, chama-se Jesus. Chama-se a pessoa. Não tem outra pessoa na terra que saiba lidar com as nossas emoções como o Espírito Santo. Não existe. Você quer sanar o teu problema de carência? Dobra os teus joelhos, fica sentado de pé, do jeito que você quiser. Mas fala, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu não estou dando conta de vencer essa ausência. Eu não estou dando conta de vencer isso sozinho. Sozinha, ao ponto de eu ter que falar meia dúzia de abobrinha no WhatsApp, eu ouvir meia dúzia de abobrinha no WhatsApp de alguém que está querendo me enrolar, simplesmente para passar um momento de prazer. E aí você vai passar por isso, aí isso vai acabar, você vai entrar em depressão. Há 2 semanas atrás, eu vi um vídeo de um cara que ele parou o carro, ele estava passando numa ponte e tinha uma jovem sentada numa ponte, pensando em se matar. Sentada, literalmente assim, na cabeceira da ponte. Uma pessoa frustrada, com sentimentos abalados, com sentimentos totalmente detonados. Por quê? Porque se frustrou, porque se doou, porque se entregou, porque se deixou ser enganada. Por um mané que simplesmente falou meia dúzia de palavras lá, falou, não, eu te amo, você é o amor da minha vida. E tem homem também, que se deixa levar por isso. Mas por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo.
não busca saber quem é Deus, não busca a intimidade com Ele, para que Ele possa sanar todas as nossas carências, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as ausências que possuímos, quem sabe, no lar. Então você quer, sabe, estar preparado ou quer saber o que você faz e quando você está esperando chegar onde vai chegar? Se apega em Deus. Se apega em Deus. Faz o que está escrito lá em 1 Coríntios 7,32. Cuida das coisas do Senhor. Cuida das coisas de Deus. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, com uma jovem da igreja, e ela me perguntou o seguinte: então, sabe fulano? Falei, sei. Falei, então, estou com sentimento, tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, beleza. Falei assim, quais são os teus sonhos? Ah, meu sonho é esse, esse e esse e tal. Eu falei assim, beleza. Falei, quantos anos você tem? Falei, tanto. Eu falei assim, então vamos pensar numa coisa. Falei, quantos anos você quer casar? Eu vou te perguntar para todo mundo, quantos anos vocês querem casar? Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ter casado há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás. Pastor, eu não quero casar, é um direito seu? Se você continuar o texto de 1 Coríntios 7, 32 e 34, se você ler o 36, 37, 38, sabe o que Paulo vai falar para a galera? Se você não quer casar, boa escolha você faz. Eu não sei se Paulo teve algum perrengue, alguma coisa lá, mas ele falou assim, não faz isso, né? É uma orientação que ele deu, né? Eu estou muito feliz. Até porque imagina, né? Nem vou terminar de falar, que senão vão ficar tirando sarro de mim depois, né? Daí eu vou falar assim, não, se separar dessa, não vai arrumar outra bonita desse jeito. Eu falei assim, eu sei, mas eu não quero declarar a verdade. Mas é uma escolha. Só que assim, gente, quando você quer casar, vai determinar exatamente quando você vai começar a namorar. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas deixa, eu já dei um spoiler já, mas tá bom. Quando você quer casar? Responde para você mesmo. Ou responde em voz alta, que daí seus pais escutam e vão ficar felizes, né? Quando você quer casar? Com qual idade? Esse dia eu perguntei isso para um jovem. Ele falou para mim, tô gostando de ciclano, de fulano e tal, beleza. Quantos anos você quer casar? Pastor, não sei. Falei assim, então você não tem idade para namorar. Ou você pensa que você vai ficar 10 anos enrolando alguém? Sabe, querido, não é brincadeira. O jovem, às vezes, ele quer entrar em áreas que ele não tem nenhuma capacidade psicológica em nada de lidar. Acha, não, porque todo mundo está fazendo. Eu aprendi um monte de coisa num site. Falei, pois é. Você pode aprender um monte de coisa na Bíblia. Do que não fazer. Ou do que fazer. Porque qual que é a pergunta que rola geral nas igrejas? Para os pastores, para os líderes. Pastor, o que isso aqui é pecado? Não pode fazer? Isso aqui não pode fazer, né, pastor? E esse aqui não pode também, né? Sabe qual é a resposta que eu dou? Por que você não vai buscar saber o que você pode fazer, em vez de você saber o que você não pode fazer? Porque quando você descobre o que você pode, você sabe que o contrário não pode. Mas qual que é a nossa tendência? Apelar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para os nossos desejos mais obscuros e esquisitos. Queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o pecado entrou no mundo, o diabo não brincou de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele vai fazer de tudo para envergonhar Cristo. Ele vai tentar fazer de tudo para envergonhar o nome de Cristo. Sabe com quem? Comigo e com você. Sabe como que um pai fica mais envergonhado? Quando um filho o decepciona. Se você chega na tua casa e fala assim, pai, fiz exatamente aquilo que você não queria, fiz exatamente aquilo que você detestava, e ele vai se sentir envergonhado, porque provavelmente vai sujar o nome dele, a moral dele e tudo. Então o diabo ele vai atacar em quem? Nos filhos. E a gente acha que é uma brincadeira, a gente acha que é uma coisa assim, natural. Não, é normal. O mundo mudou, as coisas estão novas, é tudo modernizado. Fica em paz, pastor, você está pirando, você não saiu lá do computador da tela verde ainda. Sabe? E nós estamos vivendo nesse momento, onde tudo é normal, onde tudo pode acontecer. Nada a ver, pastor, isso aí nada a ver. Uma vez eu vi o Lucinho pregando e ele falou assim que lá ele falou assim, acredito que lá na entrada do inferno, bem na porta assim, vai ter uma placa bem grandona escrito assim, lugar dos nada a ver. E é uma verdade, cara. É uma verdade. Porque o jovem, ele quer viver uma vida assim, sabe, livre de tudo, free. Aqui liberou geral, o negócio vai acontecer, sem dó nem piedade, né? Depois eu peço perdão e tá tudo certo. Queridão, queridona, se não houver um posicionamento, não adianta.
E aí eu pergunto de novo para você, quando você quer casar? Se você tem esse planejamento, se você tem no mínimo uma ideia de uma data, não quer dizer que tenha que ser exatamente dessa forma. Coisas acontecem, o mundo dá a volta, sabe? O plano de Deus, o projeto. Mas por que eu estou te perguntando isso? Justamente foi a resposta que eu dei para essa pessoa, para essa jovem. Eu falei assim, quando você quer casar? Ah, eu nem sei quando eu quero casar. Eu falei, então não entra em lugar que você não vai precisar lidar. Não gasta energia com coisas que você não precisa gastar. Quem tem caminhonete, normalmente quem anda no sítio, o que eles fazem com a caminhonete? Eles pegam e colocam um saco de areia dentro da caminhonete, porque a traseira é leve, né? Então para ela não derrapar nas curvas, eles carregam um saco de areia. Mas tem um motivo deles carregar aquele saco de areia. Agora pensa só, você chega na cidade e eu chego aqui com 3 sacos de areia no porta-malas do carro. Pastor, para que isso? Não, é que achei bonito o cara fazer lá no sítio e eu vou carregar. Mas para que? Qual é a vantagem que eu vou ter? Nenhuma. Eu vou aumentar o desgaste do pneu, vou aumentar o consumo de combustível, vou trazer muito problema para o carro, porque ele vai desgastar muito mais rápido. Então, assim, nós temos que fazer um filtro daquilo que realmente é essencial agora, investir, mexer. Eu falei assim, invista nos seus estudos, você não tem esse sonho? Então começa a investir tempo nos estudos nisso. Começa a olhar biografias de pessoas para ver o que elas fizeram para chegar lá onde elas chegaram. E aí você vai começando a olhar, não, realmente, tem a necessidade, tem a prioridade. Então a prioridade agora é focar em Deus, é focar nos meus estudos, é focar no reino, no evangelho. Hoje eu ouvi algo de um jovem, e ele falou assim, pastor, eu entendi. Eu entendi. Eu falei, o que você entendeu? Eu falei, eu entendi que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as coisas desenrolam. Como as coisas têm desenrolado na minha vida depois que eu coloquei Deus como primeiro lugar na minha vida. Sabe, é isso que a gente precisa. Romanos 8,32 fala o quê? Alguém leu Romanos 8,32 aí? Sabe, Jesus foi entregue na cruz em amor incondicional por mim e por você. Agora para e pensa. O mesmo Deus que não poupou o filho dele em ir para a cruz e falou assim, olha, preciso disso, você tem que se entregar, mas você não vai se entregar porque eu estou mandando você fazer, você vai entregar porque você entendeu o propósito que eu tenho nesse negócio. Eu tenho um plano de redenção, mas ele vai ter que ser consumido em você, porque eles já estão falando de você há muitos e muitos anos, e agora é a hora. Agora para e pensa, o mesmo Deus que entregou o filho por amor a mim e a você, que faz um monte de besteira por aí, que erra a torta e direita. Para pensar, você se entregaria por um povo desse jeito? Você faria isso? Se Deus falasse assim, ó, preciso de novo de um sacrifício, e vai ser você, Hudson. Você se entrega pelo mundo, por 7 bilhões de pessoas? Você vai se entregar numa cruz do jeito que Jesus fez, sabendo que eles vão errar, vão continuar errando e vão fazer coisa pior do que estão fazendo agora. Você vai fazer? Pensou demais, não vai. Eu não faria. Ah, pastor, você não ama? Amo, mas não sou tongo também. Não estou dizendo que Jesus foi, não é isso. Eu estou dizendo para você que nós, como seres humanos, não conseguimos ter o amor que Jesus teve. Não conseguimos entender o amor que Deus teve. Agora pensa, se Deus ele teve esse nível de amor por mim e por você, ao ponto de saber que eu e você iam errar um monte, que ia se arrepender e ia cair de novo, e não ia se arrepender, ia cair de novo e ia fingir que se arrependeu, ia pensar assim, não, eu tenho mais tempo para errar, eu tenho tempo, eu sou novo ainda, então eu posso continuar. Não, pastor, fica tranquilo, é só mais essa mensagem, é só mais essa transa, não vou fazer mais, é só essa mentira, é só mais essa cocaína, é só mais isso, aquilo, é maconha, não sei o quê, é só mais uma vez. E aí Jesus olhando de lá, puxa vida, eu estou fazendo isso para essa galera. E aí Jesus olha e fala assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não estou dizendo para você que Jesus se arrependeu naquela hora, mas acho que ele olhou assim e falou, vai valer a pena esse negócio, vai valer a pena, eles vão entender. Sabe qual é a esperança do plano da redenção? É que nós coloquemos a mão na nossa consciência e falamos assim, Senhor, eu vou fazer valer a pena cada gota de sangue que você derramou. Eu vou fazer valer a pena o milagre da sua ressurreição, porque eu sei que você ressuscitou porque eu fosse vitorioso. Porque a gente fala muito da morte, mas a gente às vezes esquece da ressurreição. Sabe o que é a ressurreição? É falando assim, olha, eu valido e assino embaixo que você vai vencer. Só que eu preciso que você se esforce para que isso aconteça.
Sabe? Você está disposto a se esforçar? Você está disposto a realmente falar, Deus, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão dos meus impulsos, eu abro mão do pecado por amor a você. Se você fizer isso, você já ganhou todo mundo. Você já ganhou tudo, você ganhou a tua salvação. E aí, queridão, o texto continua e fala assim, olha, se o mesmo Deus que entregou o Filho dele por amor a nós, não vai dar com ele juntamente todas as outras coisas. E com todas as outras coisas está o seu estudo, está o seu emprego, está o seu esposo, esposa, está o relacionamento que você tanto sonha em ter. Tudo está no pacote. Mas a gente tenta antecipar processo. A gente tenta antecipar coisas. E eu já estou encerrando, vamos orar na sequência. Agora, Hebreus 6:7 diz assim, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. O negócio nesse texto é o quê? Não é que se um lugar chove e o outro não chove, chove em toda a terra. Então não é que chove aqui ou chove lá, chove em todo lugar. O negócio é que alguns lugares absorvem a água e outros não. Você quer ser transformado, você quer ter domínio sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos sexuais ou qualquer outra coisa, absorva a água da chuva. Quando a gente fala de água, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de regeneração, nós estamos falando do Espírito Santo que pode vir e nos transformar por meio do poder de Jesus. Então você quer esperar algo quando está esperando, você quer fazer algo quando está esperando, se entrega nas mãos do Senhor. Entrega todas as suas dificuldades, todas as suas mazelas, entrega tudo, sabe aquilo, tudo que é mais difícil de lidar, coloca na mão dele. Pare de querer antecipar processo. Pare de querer antecipar processo. Você não precisa disso. Nós temos esse tema, mas eu quero te fazer uma outra pergunta que eu escrevi no meio aqui. De fato, o que Cristo espera de mim enquanto o momento não chega? O que Cristo espera de mim e de você enquanto esse momento não chega? Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas, mas já esquece que nós servimos a um Deus. Que nós vamos ter que prestar conta de algo. Ele nos deu uma vida, Ele nos deu um corpo. E nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. Ele colocou pessoas na nossa história, não para a gente pegar. Ele colocou pessoas na nossa história para nós ajudarmos a ser transformadas. Para restaurar sentimentos e não acabar com os sentimentos das pessoas. Querido, eu como cristão, você como cristão, cristã, nós temos algumas obrigações éticas e morais. Se nós temos que representar a Cristo, nós temos que fazer isso da melhor forma possível, baseado e pautado em princípios. Como que nós podemos fazer isso? Se dedicando a Deus, falando de Jesus, buscando formas de envolver as pessoas, a elas sentirem o evangelho que transforma, resgatar os jovens de um mundo perdido. Às vezes a gente pensa, puxa vida, é muito chato evangelizar, mas sabia que você pode estar resgatando a pessoa que vai ser o amor da sua vida? E você não se ligou disso ainda? Você já parou para pensar que você pode estar evangelizando alguém que vai ser o homem ou a mulher da sua história? E você às vezes se nega de fazer isso. Você já parou para pensar que essa pessoa pode estar só a aguardo de você falar assim, Jesus ama você e pode transformar a tua história? Deus pode fazer isso, cara. Nós temos que buscar uma forma de envolver as pessoas com a palavra de Deus, chamando elas a uma responsabilidade de estar com Jesus, de levá-las a fazer o que eu e você estamos fazendo, uma aliança com Cristo por meio do batismo. E aí eu quero chamar a responsabilidade de todos vocês que se batizaram, todos nós que fizemos essa aliança. Você não foi obrigado a fazer a aliança, você não foi obrigado a fazer nada do que você não queria fazer. Você foi por livre e espontânea vontade descer a água do batismo. Então agora seja homem, seja mulher, seja maduro e adulto para assumir a aliança que eu e você fizemos. Cristo não nos obrigou a fazer nada. Agora quando nós nos entregamos e falamos assim, olha, eu fecho com você, estamos juntos até o final, Ele espera que eu e você venhamos fazer qualquer coisa para manter essa aliança, para que ela não se quebre, porque Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Precisamos buscar entendimento na palavra para saber e como fazer, como ter um namoro cristão, como ter um noivado cristão e quando chegar ao nível de um casamento, baseados no princípio de Deus. Sabe por que
quando eu e você entramos em lugares errados, na hora errada, isso em vez de se tornar uma bênção, pode se tornar uma maldição. Às vezes a pessoa certa na hora errada vai ser um prejuízo e um problema na tua história. Às vezes Deus falou assim, ó, às vezes quem sabe Deus falou pra você, ó, tá vendo fulano? Vai ser com você que ele vai casar. Eu lembro que quando eu e a Leisa a gente namorava, eu acho, a tia dela que já tá com Cristo, falou assim, você vai casar com ele. Mas Deus falou. Mas sabe, e se você antecipa alguma coisa? Não, já que Deus falou, então eu vou agilizar o processo, eu vou dar uma ajudinha. Mas às vezes a ajudinha que eu e você podemos dar vai ser a pedra que vai nos derrubar. Não pula processo. Busca preparo primeiro, educacional, profissional, social, emocional, para depois você ter o matrimonial. Não pula etapas, não pula processo. Você quer saber quem vai ser a pessoa certa para você? Você quer saber como é a pessoa certa que você precisa? Quem quer saber? Se alguém aí quiser saber, fala aí que daí eu falo. Se não falarem nada, eu não vou falar também. Você quer saber como é a pessoa certa que você precisa para a tua história? Você quer saber mesmo? Só semana que vem. No próximo episódio, no próximo canal. Você quer saber? Eu só vou te falar uma frase. E essa frase mudou a minha história. Em tudo na minha vida. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Deus vai unir você a outro propósito e não a outra pessoa. Deus vai unir você a alguém que vai somar no teu propósito e vai completar. Sabe? Então para de querer acelerar o que não precisa ser acelerado. Para de entrar em lugares que você não precisa entrar. Para de mexer com coisas que você não tem capacidade suficiente ou experiência para fazer. E começa a focar nas coisas do Senhor. Começa a fazer a vontade de Deus. Começa a se entregar agora. Não deixa para depois. Sabe qual é o momento em que você olha assim e fala assim, me arrependi? É a hora que você apaga todas aquelas porcarias que estão no teu WhatsApp. É a hora que você olha e fala assim, olha, fulano chegou, a fulana chegou e mandou essa mensagem. Você fala assim, olha, infelizmente hoje eu não sou mais assim. Infelizmente hoje, para você, eu não sou mais assim. Agora, felizmente, eu sou assim para Cristo. Sabe, e aí você vai começar a experimentar as maravilhas e as coisas que Deus tem para você. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Sem santidade, ninguém verá a Deus.